Olá, eu sou o Nicolas e vou falar um pouco sobre a literatura grega, sobre os períodos da literatura grega. Antes de falar sobre os períodos, tem que fazer alguns esclarecimentos. O primeiro deles é que os períodos literários não são universais. A gente tem essa ideia, quer dizer, eu tive essa ideia durante muito tempo, de que os períodos literários fossem iguais para todo mundo, que todo mundo tivesse tido um parnasianismo, por exemplo. Então, falando disso, eu vou falar um pouco de história em geral, tá? Então, a gente tem, assim, as divisões da história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, Idade Contemporânea. Isso sim vale para muitos povos, muitos países. É um período que tem em comum, que nós temos em comum. Então, a Idade Antiga, de 3.500 a.C., que é o período que se estima do surgimento da escrita, até o ano 476 depois de Cristo, que é o ano que marca é o ano do fim do Império Romano. Nesse meio tempo acontece o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo marca a contagem dos anos para a gente, né? Mas para a gente, para os povos cristãos, mas ele não marca a divisão do período, né? Assim, então a Idade Antiga vai de um período anterior a Cristo até um período posterior a Cristo. Cristo fica ali compreendido nesse período, mas não marca, Cristo não marca a história. Depois nós temos a Idade Média, que vai da queda do Império Romano, 476, até a queda de Constantinopla, 1453. Depois nós temos a Idade Moderna, de 1453, da queda de Constantinopla, até a Revolução Francesa, em 1789. Posterior a isso, nós já temos a Idade Contemporânea. Então, isso tem um valor para a Europa, aqui para a América também, de um modo geral. Não sei se algum lugar do mundo terá uma divisão diferente dessa. Em relação ao Brasil, só para se ter uma ideia, né, a história nossa começa em 1500, do descobrimento, né, e vai até o início do descobrimento e início da colonização. Esse período Brasil-colônia, ele dura até a vinda da família real para o Brasil. Então, no ano de 1808, nós temos o início do Brasil-Reino. A família real foge de Portugal, vem se refugiar no Brasil, e esse Brasil-Reino é um período em que o Brasil é império e Portugal passa a ser colônia. Tá? Um período que os portugueses não gostaram nada. Então, é um período que dura da chegada da família real à independência do Brasil em 1822. O Brasil se torna independente em 1822, mas ele continua sendo um império, quer dizer, a gente ainda tem a família real aqui. Em 1889, nós temos a proclamação da República, e com a proclamação da República, a família real é expulsa do Brasil. Então, a partir de 1889, nós temos a história da República Brasileira. Tá? Então, esses são os períodos da história do Brasil, e aí a gente tem os períodos da literatura brasileira, só que antes disso eu vou falar também da questão da música. Aqui a música tida como erudita, a música de orquestra, que tem um período medieval, um período renascentista, um período barroco, um período clássico, um período romântico e, finalmente, a música do século XX e agora a música do século XXI. Então, tem essa divisão, que é uma das divisões, falando de música, porque é uma arte. A gente pode pensar em outras artes também, a gente poderia pensar nas artes plásticas, que aí vai ter uma divisão diferente dessa. Tá? Então, quer dizer, a gente tem, partindo aqui de uma história geral, então, uma história do Brasil, e aqui a gente começa a falar
da arte, quer dizer, a música vai ter essa divisão. A música popular que nós conhecemos, está muito associada à história da indústria fonográfica, né? Então, a gente pode pensar, pensando no Brasil, por exemplo, o que foi a Bossa Nova, né, como que foram os períodos todos, porque tem uma história, uma gravação, tem registro disso. Pensar na música popular, nesses períodos recuados, né, em que não se escrevia, não tem registro, fica difícil da gente dizer, pensar o que seria a música popular. Os registros que nós temos são o da música erudita, que fazia estudo, colocava na partitura a música. Bom, literatura brasileira. Então, na literatura brasileira, aí está falando, diferente da música, aí a gente tem uma outra arte, né, da arte literária. Então, nós temos uma literatura de informação, chamada de informação porque a gente vai ter, por exemplo, a Carta de Caminha, né, Pero Vaz de Caminha, que vai escrever as informações do Brasil, aquilo que foi encontrado aqui. Depois de 1500 a 1600, 1601, depois nós temos o período barroco, o arcadismo, o romantismo, em seguida o realismo, né, que aí vai surgir Machado de Assis, por exemplo, vai começar uma nova fase do romance brasileiro. Então, realismo, naturalismo, parnasianismo, que se compreendem nesses anos de 1881 a 1893, o simbolismo, o pré-modernismo e, finalmente, o modernismo, e aí o modernismo, 1922, da Semana de Arte Moderna. Então, está completando 100 anos, nesse ano de 2022, a Semana de Arte Moderna, que deu início ao modernismo. Então, a gente já está vendo aqui a literatura brasileira, um quadro assim, de quais seriam os períodos da literatura brasileira, que é muito diferente, por exemplo, da literatura francesa, que mede os períodos literários pelos séculos. Então, le 6e siècle, quer dizer, o século XVI, eles têm la Renaissance, l'Humanisme, le Baroque, la Pléiade. Depois, no século XVII, le 17e siècle, la Préciosité, le Classicisme. Então, os franceses vão dividindo por século a literatura dele. Le 18e siècle, les Lumières, le pré-romantisme, le 19e siècle, le romantisme, le Parnasse, le Parnasse que vai dar aqui no Brasil o parnasiano, né, o período parnasiano também. Depois, le réalisme, o realismo também que nós temos, o naturalismo e o simbolismo que nós também temos, né? Então, le naturalisme, le simbolisme e le décadentisme. Depois, le 20e siècle, le surrealisme, l'existentialisme, l'absurde, le nouveau roman. Então, essa é a divisão da literatura francesa, que já ainda influencia um pouco, tem algumas coisas que se assemelham ao que acontece aqui no Brasil, tá? Mas ela tem uma divisão própria. Isso para dizer, tá, que não é universal, não são todas as culturas que vão ter um arcadismo, por exemplo. E a literatura inglesa. Então, a literatura inglesa, Old and Middle English, né, que vai começar lá Se a literatura francesa começa no século XVI, em 1500, então o inglês vai começar no ano 600, né, quer dizer, quase 1000 anos atrás, mais recuado que a literatura francesa. Depois, a Renaissance, Commonwealth and Restoration, Augustan to Gothic, são os períodos, da maneira como os ingleses dividem: Romantic Age, Victorian Period,
que são, então, período vitoriano, quer dizer, faz referência à rainha, né, Rainha Vitória, assim como o Augusto, até o Gótico. Então, tem essa questão da forma de governo também, está ali no Commonwealth, por exemplo. A literatura inglesa também está relacionada à política. A literatura grega também estará relacionada à política fortemente. Depois, contemporary, que é a literatura contemporânea inglesa, que começa em 1939. Finalmente, aqui a literatura grega. E neoliniki logoternia. Tá? Então, logoternia é a palavra grega para literatura, e neoheleniki, a literatura grega moderna. Então, a nova, neo como nova e heleniki como grego. Tá? Aí eles também começam ali por volta do ano 1000. Tá? Então, de 1000 a 1204, eu já devo ter falado em algum outro vídeo da importância do período bizantino para os gregos. Né? Então, é onde começa, eles têm como período áureo, isso vai... É o período bizantino, por exemplo, que vai servir de modelo para Cafarévossa, né, a forma de escrita, que seria uma tentativa de pureza do idioma grego. Então, o Cafarévossa é idioma puro, né, língua pura. E que se baseia muito do que se fez no período bizantino. Então, e Byzantini Clironomia, que seria a herança bizantina. Então, ou também chamado período bizantino tardio, Histerobizantini períodos. Tá? Então, o período bizantino tardio. Logo depois, um período de dominação franca. E aí, assim como acontece com a literatura inglesa, também tem uma influência da política. Quer dizer, então, a Grécia ficou dominada pelos franceses, tá? E períodos tis frangocratias, que são o período dos franceses, a Grécia fica sob essa dominação de 1204 a 1453, período da queda de Constantinopla. Então, nesse período também tem uma literatura que recebe o nome, né, de período da dominação franca. 1453 a 1821 é o período pré-revolucionário. Bom, a Revolução Grega, como já disse também em outro vídeo, acaba sendo muito importante porque é um período da independência, na verdade. Os gregos se tornam independentes dos turcos. Então, essa independência acontece em 1821 e marca a cultura grega. A cultura grega e a política grega também. Então, proipanastatiki períodos. Tá? Então, esse período da queda de Constantinopla, aqui um novo período, né, período de 1453 a 1669, que fica entre os anos entre a tomada de Constantinopla, Alocitis Polis, e a ocupação de Creta pelos turcos, Catalitsitis Critis apotos turcos, tá? Então esse acaba sendo dividido também como os períodos literários: tomada de Constantinopla, ocupação de Creta pelos turcos, tá? Desculpa, aqui eu estou fazendo uma confusão. O período anterior, esse daqui, o período pré-revolucionário. O período pré-revolucionário de 1453 a 1821, ele é dividido entre 1453 a 1669, tá? Que é a da tomada de Constantinopla e ocupação de Creta pelos turcos, e o outro período de 1669 a 1821, um outro período, os anos entre a queda de Creta, Ptositis Critis, e a Revolução propriamente dita,
Epanástase. Tá? Então, Epanástase, que é a Revolução de Independência dos Gregos, tá? 1821. Esse período, 1821 a 1880, é um período em que se produziu as canções populares, to demotiko tragudi. Tragudi é a palavra grega para canções, tá? Demotiko, populares. E depois eu vou trazer uma canção também, uma dessas canções que são bastante interessantes. Agora, tá, a luta de independência, propriamente dita, a luta também, né, que vai produzir uma série de literaturas, né, depois a geração de 1880, Geniato, Hiliades, Octacose e Ogdonda. Então, 1880 1930, temos a literatura neo-helênica, Neo-Helenique Logoternias, tá? Então, é ali também um período que dividido em dois, tá? De 1880 a 1922, temos a nova escola de Atenas, Nea Athinaiki, a Israeli, e a etografia em grego. E depois a poesia até 1930. Pise, Mekri, to Hiliades, Eniacósia, Trianda. Hiliades não, Hiliada, na verdade. Hiliada, Eniacósia, Trianda, to Hiliada, Eniacósia, Saranda Pende, 1930, 1945. Então, na geração de 30. Igenia, to Trianda. 1945 a 1967, a literatura neo-helênica do pós-guerra, né, porque termina a Segunda Guerra Mundial em 45, então ali tem esse período, e metapolemique, neo-helenique, logoternia, tá? E posteriormente a literatura de 1967, 67 é marcado pela Grécia pela ditadura, que vai durar até 1971, 71 ou 74, agora me falha um pouco a memória. Então, aí nós temos, a partir dos anos 70, Metapolitefse. E Metapolitefse é a literatura posterior à ditadura militar grega. Tá? Então, aqui eu vou trazer uma canção desse período, 1821, é uma canção que vai estar um pouco mais atrás, um pouco mais atrás de 1821, é um período são as canções chamadas Canções dos Rebeldes. Essa canção é anônima, a que eu estou trazendo, essa da Enas Aipós Perífanos, uma águia altiva. Então, é uma canção anônima, foi recolhida por Nicolaus G. Politis, e Nicolaus G. Politis nasceu em Kalamata, em 1852, morreu em Atenas em 1921. Então, ele faz essa seleção das canções do povo grego. Então, Ekloia, Pota, Tragudi, Atu, Elinikulaú. Tá? Então, Kleftikó, Tragudi. Kleftikó é uma palavra que merece um pouco atenção aqui. Por que é chamada assim? Porque Kleftikós, a palavra Kleftikós, se refere aos guerrilheiros gregos que se escondiam nas montanhas na época da dominação turca. Quer dizer, então, a época da dominação turca anterior a 1821. Tá? Então, kleftis é a palavra usada para ladrão, e só se traduz por guerrilheiro quando o termo refere-se ao período da Grécia Otomana. Então, segundo o folclorista grego Nicolaus Politi, a canção Uma Águia Altiva, que é a que eu vou trazer aqui, ela tem origem, ela provém dos guerrilheiros rebeldes, Kleftikós, sendo uma alegoria que é o nome de um gênero musical grego.
o termo alegoria mesmo é o nome do gênero musical. Aqui eu não coloquei a palavra em grego. Então, na canção, a altiva e corajosa águia identifica-se com o valente rebelde do período da dominação turca, que insiste em continuar a luta, mesmo em meio às dificuldades atmosféricas das condições adversas do inverno. Bom, então, Enas aitós perífanos, Enas aitós perífanos, Enas aitós lebendes. Uma águia altiva, uma águia corajosa. Levendes, tanto corajosa quanto também bonita. Então, uma águia vistosa, muito corajosa e bonita, né? É uma palavra só que em português teríamos que ter dois adjetivos, né? Teria que ser uma águia altiva, uma águia corajosa, uma águia bonita. Mas Levendes já contempla esses dois sentidos, de corajosa e bonita. Apotin perifânia tu, que apotin levendiato. Por causa de sua altivez e por causa de sua coragem, denpaita catômera nakaloxerrimasi. Não vai à planície para passar bem o inverno. Tá? Quer dizer, não sai das montanhas para ir se esconder, ou para se esconder do frio, para fugir do frio. Ela fica na montanha mesmo, encarando o inverno. Momen Yapano estavuná, Piscilá está Corfovúnia. Então, ela só habita acima das montanhas, no alto dos cumes das montanhas. Que Erixi Rionia estavuná, que crustala estus cambos. Então, e caiu a neve sobre as montanhas e cristais nas planícies. Emargus santa nirriatu, que epé santa pteratu. Enregelaram as suas unhas e caíram as suas penas. Ela permanece nas montanhas, ainda que sofra muito com o frio, né? Então, que ela tenha as unhas geladas e as unhas congeladas, né? E as penas caem. Que agnante obrique que catse sena psilolithari. Encontrou um mirante e assentou-se em uma pedra alta. Que metonilho malune, que metonilho lei. E repreende o sol, e ao sol diz: Ilhe, ia denvaris que edo, stuti tin na posquiura. Sol, por que não bate também aqui? Por que não chega também aqui, neste lugar sem luz? Nalhosoneta crustala, nalhosoneta rionia. Para que os cristais derretam, para que as neves derretam. Nayini mia anixi kali, nayini kalokeri. Para que haja uma boa primavera, para que haja um bom verão. Então, aqui, na verdade, é um lamento da águia, né? Nas estafun ta nirriamu, nayanum ta vteramu. Para que se aqueçam as minhas unhas e para que se restabeleçam as minhas penas. Narfuni tala ta pulya, que tala mu ta derfia. Para que venham os outros pássaros e os meus outros irmãos, para que venham para cá os outros pássaros e os meus outros irmãos. Essa tradução dessa canção foi feita em parceria com a minha companheira de tradução, né, a Andy Beziula, que faz traduções comigo. Faz já um tempo que eu tenho essa tradução, e acaba sendo interessante que os gregos têm um período de canções, né? Porque nós chamamos de canções de amigo, canções de escárnio, canções de maldizer, né? Um período de literatura portuguesa, na verdade, né? Acho que não chega aqui no Brasil a literatura. É chamado de canções, mas
Eu creio que não são cantadas de fato. E essa daqui, o período de canções grego, Clefticó Tragúdia, é um período de canções. Tá? Então, era sobre isso que eu tinha que dizer, falar dos períodos da literatura grega, e posteriormente eu vou trazendo outros poemas. Tá? Assim, esse da... Hoje ficamos com esse, da Clefticó Tragúdia.